Pontualmente, 14 horas do dia 11 de abril, segunda-feira, começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta para a qualidade de vida, o bem-estar e a saúde, né? Na verdade, a saúde... Marcelo, pede uma aguinha pra gente, por gentileza, esqueci de pegar. Qualidade de vida é saber quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são os teus pontos positivos, que os hindus chamam de skandhas, para estimular essas skandhas, estimular esses pontos positivos e reconhecer as nidanas, as tendências negativas que todos nós temos, inclusive eu. Embora não pareça, tenho bastante. Muitas tendências negativas nos quais a gente precisa transformá-las, não combater de frente, mas transformá-las por intermédio de um trabalho alquímico, verdadeiramente alquímico. Muito bem, o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Inclusive promovendo um curso de pós-graduação. Inclusive eu estou participando desse curso, temos aula, inclusive nesse próximo final de semana, o segundo módulo. Falamos com os trabalhos técnicos do Marcelo Melo e Iago Matsumoto. Já tem uma chamada na minha página, JC Baldan, João Carlos Baldan, no Facebook. Tem uma chamada que eu estou aqui no estúdio e as pessoas podem participar encaminhando dúvidas, perguntas, sugestões e etc. ao vivo. Eu quero aqui já registrar a presença da Ana Beatriz Buco Talarico, Val Spaca, Arlete Namor, Antônio Carlos Batista e Renata Salles Fornari. Perguntou se pode fazer a pergunta pelo Face e eu respondi que sim, pode ser feita pelo Face sim. Nosso chat está em reformulação e no próximo mês, no aniversário da AltV, assim esperamos, estamos acendendo todas as velas em casas e nas igrejas que passamos. Promete, né, o Marcelo Melo, o Iago Matsumoto, o Serjão prometem que o chat funcionará o próximo mês, no aniversário da AltV. Estamos acendendo nossas velinhas. E não velhinhas, as velhinhas. Muito bem, estima-se que hoje no mundo cerca de 35,6 milhões de pessoas sofrem com a doença de Alzheimer. Aqui no Brasil, não há números precisos, mas estima-se que 1,5 milhão de pessoas sofram com esta patologia e a maior parte deles, né, a maior parte dessas pessoas, de 1,5 milhão dessas pessoas, ainda sem diagnóstico. O que se conhece é a perda progressiva de memória, desorientação, distúrbio de linguagem, com dificuldade de expressão e compreensão. Ainda não se sabe exatamente por que o Alzheimer ocorre, mas são conhecidas algumas lesões cerebrais. As duas principais são alterações que se apresentam em placas senis decorrentes do depósito de proteína beta-amiloide, anormalmente produzida, e frutos da hiperfosforilação. Nossa, isso é só o Dr. Cáter para falar. Hiperfosforilação. É isso mesmo? Isso, hiperfosforilação da proteína tal, exatamente, é isso mesmo. Para falar sobre este assunto, já começamos a fazer um programa aqui, tivemos um problema energético, perdemos o arquivo, fizemos um programa maravilhoso, mas vamos fazer hoje um muito melhor. Eu tenho a grata satisfação, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. José Roberto Cáter, que é médico, nutrólogo, gineco e obstetra, tem mais de 18 pós-graduações, inclusive professor no curso deste próximo final de semana, quando faremos o curso de pós-graduação. Muito boa tarde, Dr. Cáter, seja muito bem-vindo, um prazer mais uma vez recebê-lo. Muito obrigado, Baldan. O prazer é todo meu estar aqui com você e com os nossos internautas, conversando um assunto extremamente importante que é a doença de Alzheimer. Hoje, como você disse, bastante prevalente essa doença, com o aumento
da duração da vida das pessoas, hoje está se vivendo bastante. Aumento da incidência também tem se verificado, já que ela incide em pessoas de mais idade habitualmente. O que é o Alzheimer? As pessoas estão com dificuldade de esclarecer realmente o que é o Alzheimer. Vamos lá. A história da doença de Alzheimer começou no início do século XX, na Alemanha. Uma paciente, ela chamava-se Auguste Bender, se não me engano. Eu tenho o nome dela aqui. Ela tinha 51 anos, né? Com 51 anos, essa senhora Auguste Bender, ela começou a ter distúrbios de memória, esquecendo palavras, passou a ter alucinações e foi internada durante 3 anos numa clínica. E aos 55 anos ela faleceu. E um psiquiatra alemão, o Dr. Alois Alzheimer, fez autópsia dessa senhora, Augusta. E ele verificou que uma área do cérebro chamada hipocampo estava degenerada, havia perdido grande parte dos neurônios. E nós sabemos que o hipocampo hoje é a base da memória. Memória recente, a gente grava os fatos, tudo através do hipocampo, que depois é armazenado na memória retrógrada, no cérebro. E essa paciente tinha uma degeneração importante do hipocampo. Ele descreveu esse quadro e passou a ter o nome dele, doença de Alzheimer. O nome dele era Alois Alzheimer, esse psiquiatra. E hoje a gente trata essa doença como a maior incidente de demência no mundo. A demência vem do latim demens, quer dizer, sem mente, desprovido de mente. E a mais frequente, exatamente a doença de Alzheimer, quase 70% das demências hoje são do tipo Alzheimer, seguido de outras formas de demência também, como demência vascular, como demência de corpúsculos de Lewy, como demência frontoparietal, até mesmo hidrocefalia, de pressão normal, é outra forma de perda de demência, é mais raro, mas existe. Mas a mais notável é o de Alzheimer mesmo. Ela ocupa a maior parte da porcentagem das demências prevalentes hoje no mundo. Agora, com o aumento da idade da população, como o senhor mesmo disse, né, Dr. Cato, quer dizer, a máquina realmente está tendo maior tempo de vida, maior tempo de exposição ao meio ambiente, etc. Exato. Tem algum método? Algumas pessoas já perguntaram, até quando eu publiquei a pauta, né, se tem medidas preventivas, né? Ou antes disso, antes das medidas preventivas, tem o que aliás também passa por isso também. Nutrição, hábitos, falta de exercício físico, excesso de proteínas na alimentação, isso pode ocasionar, promover ou incentivar o aparecimento do Alzheimer? Então, a doença de Alzheimer, ela não tem cura, mas ela tem controle. Nós podemos preveni-la e podemos retardar a sua evolução. Curar, nós não temos ainda cura para a doença. O difícil da doença de Alzheimer é que ela, antes que apareçam os primeiros sintomas, principalmente perda de memória, os processos começam cerca de 10 a 20 anos antes. E não há sintoma nenhum, aquilo é subreptício, vai comendo o teu cérebro, você não percebe. Então, se o sujeito apresenta a doença de Alzheimer lá pelos 70 anos, provavelmente ele começou a ter as alterações cerebrais com 50. E hoje sabe-se que a partir dos 65 anos, a cada 5 anos dobra a probabilidade de se ter Alzheimer. Tá? Você pode dizer que hoje pessoas com 85 anos em média, cerca de 30% a 40% das pessoas com 85 anos têm Alzheimer. Em níveis diferentes? Em níveis diferentes. Pode ser um nível mais intenso, né, como níveis mais leves, mais suaves. E aí tem uma incógnita muito grande. Você vai dizer, mas como é que nós podemos prevenir? Ou evitar, né? Se a gente não sabe, não tem sintomas, nem sinais, 10 a 20 anos antes, para poder tomar alguma providência. Eu acho que a gente tem que tomar providência mesmo sem
os sintomas ou sinais, porque eles não têm, nós não temos como fazer diagnóstico. Aliás, como todas as outras patologias, né? De Exatamente. prevenção tem que... Exato. Então, o que nós podemos fazer? Que medidas a gente pode tomar para evitar que tenhamos Alzheimer lá pelo fim da vida? Ninguém merece morrer disso, de Alzheimer. Então, a alimentação é super importante. Quais são os alimentos Primeiro, você não pode se empanturrar de carboidrato. Se você desenvolver resistência à insulina, que é a forma anterior à instalação da diabetes, né? A resistência à insulina, muita gente tem resistência, você pode ter uma glicose normal no sangue, mas se você dosar a sua insulina, ela está elevada. Então você está desenvolvendo resistência à insulina. Há quem diga que no Alzheimer, há uma resistência à insulina cerebral. Existe quem chame o Alzheimer de diabetes cerebral, ou diabetes tipo 3, porque todo Alzheimer tem resistência à insulina no cérebro. Excesso de carboidrato. Exato. Você verifique se na sua família tem diabéticos, você poderá correr esse risco e vai fazendo o controle de sua glicose e da sua insulina e hemoglobina glicada anualmente. Se você vê que começa a se alterar, precavenha-se diminuindo a ingestão de carboidratos, né? Farinhas, pães, arroz, macarrão, raízes, tudo isso pode exigir um esforço muito grande do seu pâncreas, né? Aumentando a taxa de glicose e de insulina no sangue. Isso aí prejudica o cérebro, contribuindo para o aparecimento de Alzheimer, né? É muito interessante o que o senhor está falando, Dr. Keter, porque sou acupunturista tanto quanto eu, e nós sabemos que para a medicina tradicional chinesa, o meridiano do baço pâncreas está ligado diretamente ao sistema imunológico, né? O baço pâncreas está ligado ao sistema imunológico, a gente atua o baço pâncreas para aumentar o sistema imunológico. Eu poderia fazer alguma ilação de que o Alzheimer poderia ser com a queda do sistema imunológico, poderia aparecer a patologia? Sim, sim, porque uma das causas que a gente conhece da instalação do Alzheimer é a infecção e inflamação do cérebro. Algumas infecções comprometem o cérebro e o sistema imunológico, no intuito de proteger o organismo, acaba agredindo o cérebro. Na hora que ele vai defender o cérebro, ele acaba agredindo. Existe essa possibilidade. Inclusive, tem sido encontrados até bactérias no cérebro. A clamídia, por exemplo, a clamídia pneumoniae, ela tem sido encontrada no cérebro de Alzheimer. Há resquícios de algumas viroses também, o que exige que o sistema imunológico, representado por um tipo de célula micróglia, a micróglia é um tipo de célula que tem aqui no sistema nervoso central, e que são encarregadas de defender o cérebro, o excesso de atividade do sistema imunológico pode agredir o cérebro e destruir neurônios. E a toxoplasmose, inclusive, né? A toxoplasmose hoje é extremamente frequente. A gente testa nas pessoas usando os testadores da Quantum Bio. Nós temos testadores e principalmente alguns distúrbios mentais. Eu vou dar um exemplo extremamente comum, síndrome do pânico. Né? Aliás, o senhor tem uma experiência grande com isso? Grande, né? Grande. Nós temos uma experiência grande, porque trabalhos que a gente desenvolveu aí com o professor Inamoto, nós acabamos descobrindo que toda pessoa com síndrome de pânico tem infecção por toxoplasmose cerebral, neurotoxoplasmose. E com os testadores a gente confirma isso, e nós temos tratado com um produto da Quantum Bio, que é o Symbio 21, o BioSymbio 21, que acaba neutralizando o toxoplasma. E a pessoa praticamente deixa de ter o pânico. Nós temos inúmeros casos disso. Eu não tenho muitos casos, Dr. Keter, mas é um caso bastante interessante em amenização de sintomas de esquizofrenia. Exatamente. Esquizofrenia com BioSymbio 21. Exato. E detox de metais também. Exatamente. Né? O cérebro é vítima de intoxicação por metais. Por metais. Tóxicos. Ou seja, né, exato. O nosso trabalho com os produtos da Quantum Bio, nosso trabalho terapêutico é capaz então de prevenir o Alzheimer. Então, uma das coisas que a gente faz com o tratamento de Alzheimer, a primeira fase, isso em qualquer doença crônica nós fazemos, é desintoxicação de metais tóxicos, né? Alumínio, está por trás da doença de Alzheimer, tá? Mercúrio, chumbo, níquel, cádmio, vários metais
Toda doença crônica, você pode dizer que a pessoa tem intoxicação por metais pesados. Principalmente o alumínio. Teve uma época que eu assisti, inclusive promovido pela indústria de panelas. Eu participei de uma entrevista promovida por indústria de panelas, falando o seguinte, que o alumínio não iria para o sistema nervoso central, ia para o rim e não iria para o sistema nervoso central. O que muito provavelmente acontece. Sim, né? sim. Vai para o rim não consegue secretar, vai para a medula e sobe para o cérebro. É E isso. acaba intoxicando o cérebro e pode estar por trás da degeneração da doença de Alzheimer. O alumínio, assim como o chumbo e mercúrio também, extremamente presentes. Então, toda doença crônica você encontra intoxicação por metais tóxicos, metais pesados e parasitas também, viu? É muito comum em doenças desse tipo, próprio Alzheimer, você encontrar parasitas. Em epiléticos, por exemplo, é frequente se encontrar parasitas, sabe? A gente já tem casos de pessoas com epilepsia, com crises epiléticas, que a gente trata, desintoxica de metais e também de parasitas. E a pessoa deixa de ter crise epilética. É muito frequente com os testadores que nós temos, bioquânticos, você encontrar, por exemplo, tênia no cérebro das pessoas com crise epilética. É verdade. E nós já tivemos experiência que, neutralizando a tênia, a pessoa deixa de ter a crise epilética. É verdade. Eu mesmo já atendi pacientes com localização de tênia saginata, inclusive. Exatamente. Né? Então, você vê que há muita coisa importante. E a gente estava falando, então, de alimentação. O que mais a gente pode fazer, além de uma alimentação adequada? Diminuir a ingestão de carboidratos, por exemplo. Você pode comer proteína. Proteína não faz mal nenhum. Mas depende do tipo de proteína. Você vai perguntar, carne em excesso contribui para causar o Alzheimer? A carne comum, normal, natural, não. Mas as carnes processadas não são boas, não. Linguiça, salsicha, presunto, mortadela, salame, peito de peru. Essas carnes processadas, elas têm substâncias que podem ser tóxicas e contribuírem para a instalação de um processo degenerativo no sistema nervoso central. Inclusive o nitrito, né? Parece que é porque elas têm nitratos que, quando se combinam com aminas biológicas no seu trato digestivo, produzem nitrosaminas. Nitrosaminas são tóxicas, inclusive causam câncer de intestino grosso, câncer coloretal. A incidência é muito maior em quem come carnes processadas. Agora, se comer uma carne comum, não processada, não há motivo para se preocupar com isso, não. Marcelo, dá um pulo aqui no gabinete, por gentileza. Além da retirada ou esperar reduzir o carboidrato, tem algum outro tipo de alimento que seria interessante para proteger o cérebro? Sim, então, nós temos alimentos que protegem o cérebro. Tá? Por exemplo, se você verificar essas nozes, por exemplo, castanhas, vários tipos de castanhas, a gordura que as castanhas têm são gorduras benéficas para o cérebro. Se você verificar uma noz, a noz é um cérebro perfeito. Uhum. A casca dela parece um crânio. Aquelas membranas dentro parecem as meninges. Ele tem os dois hemisférios e o corpo caloso. As mesmas forças que criaram a nossa cabeça na natureza criaram a nós. Você pode ver que existe muita forma na natureza parecida com nossos órgãos. Essa semelhança a medicina não leva em conta, mas devia levar. Então, comendo nozes está nutrindo o cérebro de substâncias importantes. Então, comer castanhas, não precisa ser apenas nozes, mas castanhas em geral, contribui para você reduzir a incidência de Alzheimer. Uma outra pergunta que me fazem sempre, o álcool. O álcool contribui ou não para a instalação do Alzheimer? Se você moderar na ingestão de álcool, não. Pelo contrário, até ajuda a evitar. Mas se você tomar uma quantidade maior, ela passa a agredir, ela passa a favorecer a instalação do Alzheimer. Então, me pergunto, qual bebida o senhor recomenda para proteger, então? O vinho tinto, por exemplo. Resveratrol, né? O vinho tinto ele é rico em resveratrol, são polifenóis extremamente protetores para a saúde humana, né? As uvas escuras que dão origem ao vinho, também você pode comer as uvas, são ricas em polifenóis que combatem radicais livres.
A instalação do Alzheimer, por exemplo, pode ser causada por excesso de radicais livres no cérebro, tá? Então, é muito importante que a gente preste atenção na ingestão de álcool. Então, tomando uma quantidade pequena de álcool, uma taça de vinho tinto por dia, ou um copo de cerveja que você tome, não vai fazer mal. Agora, se você tomar a garrafa inteira do vinho, 2 garrafas de cerveja, aí vai agredir e vai contribuir para que você possa desenvolver a doença degenerativa do Alzheimer. Hoje, nos Estados Unidos, pesquisas têm mostrado também que 2 substâncias são extremamente benéficas para proteger o cérebro contra o Alzheimer. Uma delas é o ácido alfa-lipoico, uma substância extremamente benéfica, inclusive para diabéticos, tá? O ácido alfa-lipoico, não temos à venda no comércio brasileiro, mas as farmácias de manipulação aqui têm, tá? E acetil L-carnitina. A L-carnitina comum, isso aí é fácil de você encontrar, ela não penetra a barreira hematoencefálica, mas a acetil L-carnitina sim, penetra e protege o cérebro. Então, hoje nós encontramos nos Estados Unidos, eu costumo trazer bastante de lá, já no mesmo produto, as 2 substâncias. Ácido alfa-lipoico e acetil L-carnitina no mesmo produto. Inclusive, eu tomo todo dia esse produto para nutrir meu cérebro, proteger contra processos degenerativos, né? Então, você pode pedir ao seu médico que faça uma fórmula para você, acetil L-carnitina 500 miligramas e ácido alfa-lipoico 200 miligramas numa cápsula só e toma todo dia uma disso. Pronto, você está protegido. Mas isso pode ser feito aqui no Brasil também? Pode, as farmácias de manipulação têm, não tem dúvida. Então, é uma forma de você evitar processo degenerativo do seu cérebro. Como eu disse também, o Alzheimer pode ser produzido por uma inflamação cerebral. Geralmente é uma inflamação. Eu tenho quase certeza que todos os casos de Alzheimer têm inflamação no cérebro. Se você quiser um anti-inflamatório maravilhoso na sua alimentação, a curcumina. A curcumina presente na cúrcuma, no açafrão, aquele pó amarelo, é extremamente anti-inflamatória. A Índia, que come curry, eles põem curry em tudo na Índia, é o país do mundo que menos tem incidência de Alzheimer e Parkinson, por causa do curry. E não adianta você pôr o açafrão puro, que a absorção dele é muito baixa, tem que misturar ele com pimenta. Quando você mistura com pimenta, aumenta 1000 vezes a absorção da curcumina. Então, o curry, se você comprar esse pozinho, tem à venda em qualquer mercado, põe na sua comida, amarelo. Põe na sua comida uma colherzinha de curry todo dia, você está evitando Alzheimer. Misturando com pimenta? Não, já tem pimenta no curry. Tá? O curry já vem com pimenta. Então, isso é uma forma nutricional de você evitar processos inflamatórios, principalmente no cérebro, como outras inflamações também, né? Depois, é muito importante. Depois de instalado a patologia, é praticamente incurável, não tem como resolver? Não, você pode, com esses alimentos, ir melhorando um pouco as condições, né? O Alzheimer, na verdade, acham os pesquisadores que é uma deficiência de um neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor da memória. O hipocampo, por exemplo, para poder assim, armazenar informações, ele usa esse neurotransmissor chamado acetilcolina. E existe uma enzima chamada colinesterase ou acetilcolinesterase que degrada a acetilcolina, destrói a acetilcolina. Se a gente conseguir inibir a ação da enzima e a acetilcolina durar mais no cérebro, produzir mais, você melhora a sua memória. Então, algumas substâncias hoje podem ajudar a aumentar a produção de acetilcolina. Por exemplo, o suco de maçã. Se você bater um copo, faça suco de maçã ou coma maçã com casca, tira apenas a semente, bate um suco de maçã e toma todo dia, ou coma 2 maçãs por assim, você vai aumentar a produção de acetilcolina no cérebro. A gema de ovo também, o ovo aumenta bastante a produção de acetilcolina. O germe de trigo também, as castanhas também, tudo isso aumenta a produção de acetilcolina, contribuindo para diminuir a incidência de Alzheimer. Então, existem hoje remédios que são usados para tratamento de Alzheimer,
que diminui a ação dessa enzima colinesterase, para que não degrade a acetilcolina. Nós dividimos as fases do Alzheimer pelo menos em 3 fases: leve, moderada e grave. Na parte leve, começo do Alzheimer, alguns produtos podem retardar a evolução, produtos já que a Anvisa regulamentou, tudo existe à venda no comércio brasileiro. A donepezila, por exemplo, donepezila é uma substância que inibe a acetilcolinesterase. A rivastigmina é outro produto que inibe a acetilcolinesterase. A galantamina, também outra substância. Então, essas 3 substâncias são utilizadas na fase 1 e 2 do Alzheimer para evitar a destruição da acetilcolina, inibindo a acetilcolinesterase. E funcionam retardando a evolução do Alzheimer. Então, quem está com início, o médico vai certamente receitar uma dessas 3 drogas, né, donepezila, galantamina, rivastigmina. Já nas fases mais avançadas do Alzheimer, na fase 2 e 3, esses elementos já não são muito legais. Mas existem outras substâncias, por exemplo, que inibem os receptores de glutamato no cérebro. O glutamato é um neurotransmissor que, em quantidade grande, é neurotóxico, ele destrói neurônios e ainda ele contribui para jogar cálcio dentro do neurônio, matando o neurônio mais depressa. Existe uma substância que inibe os receptores de glutamato, é a memantina. A memantina ela deve ser usada apenas na fase mais final do Alzheimer, fase 2 e 3. Não adianta dar memantina na fase inicial, que não vai funcionar, e nem donepezila na fase final, embora possa contribuir um pouquinho. Então, essas substâncias, você pode dizer, tem tratamento para o Alzheimer, mas é um tratamento ainda discretamente eficaz, mas precisa usar isso para retardar pelo menos a evolução da doença. Depois de instalada, a recuperação é muito lenta. É muito difícil. Cura ela não tem, mas nós, como eu disse, podemos retardar a evolução dela. E o ouro que da Quantum Bio? Então, é aí que eu ia deixar para falar um pouquinho agora da parte da Quantum Bio, né? Nossa patrocinadora. A Quantum Bio criou um produto muito interessante. Chama-se Ouro Q99. Essa substância pode também retardar a evolução do Alzheimer, e mais até do que essas drogas que eu falei. Eu já tive casos de peguei Alzheimer em fase 1, início, com uma recuperação espantosa, usando o Ouro Q99. É um líquido que você toma 2,5 ml 2, 3 vezes por dia, e que funciona muito bem, aguça a mentalidade, aguça a inteligência. Pessoas que têm a mente cansada, estudantes que têm a mente muito cansada, pode usar o Ouro Q99. E agora, para quem não sabe, a Quantum Bio está com uma linha nova de produtos, órgãos que? Exatamente, eu ia falar exatamente isso. Aliás, antes do senhor falar, eu vou falar. Eu vou falar. O Dr. Cáter ajudou, ele foi o consultor científico dessa linha órgãos. Eu falo organos, mas é órgãos, né? Órgãos, porque é latim, é órgãos. Todo o conhecimento da medicina antroposófica, né, preconizada por Rudolf Steiner, que era um teosofista de mão cheia, inclusive na área da medicina, o Dr. Cáter é médico antroposófico, ele fez cursos de antroposofia, foi presidente da Associação de Médicos Antroposóficos, assisti palestras de nutrição, aprendi bastante com a medicina antroposófica com o Dr. Cáter. Então ele pegou todo o conhecimento da antroposofia, ele vai explicar melhor, mas fez um estudo com vários órgãos que dá para, inclusive, auxiliar nós, acupunturistas, né? Porque nós fazemos diagnóstico pelo pulso, vemos um determinado tipo de um órgão em insuficiência, eu tenho utilizado órgãos nesse sentido. Isso. Então ele fez um grande estudo, municiou o professor Kunio Inamoto, o doutor Inamoto, falando em cor, som, metal, tipo de nota musical e outros plantas, animais, órgãos, para fazer um tipo de produto. Agora o senhor gostaria, tudo bem, agora o senhor fala um pouco mais dessa pesquisa. Então, nós desenvolvemos essa linha nova da Quantum Bio, que é a linha órgãos. Eu entreguei, foi um estudo profundo que fiz durante muitos anos, entreguei aí umas 23 probabilidades de produto
professor Inamoto, e ele levou mais de um ano para montar isso. Foi muito interessante. E essa linha foi lançada no congresso do ano passado. E nós testamos isso muito tempo. E os resultados são fantásticos. Nós estamos tendo, assim, resultados maravilhosos. Onde eu pego a frequência de um órgão, nós trabalhamos com frequências, pego a frequência de uma planta que tem a mesma origem que o órgão de um animal, ou secreção animal, um metal, um som, uma cor, tudo que tem semelhança entre si frequencial, e nós juntamos num produto só, porque isso lembra ao órgão, à função, a sua origem. E são dois momentos, né? O primeiro ele momento dá... Momento 2. Exatamente. Você toma 10 gotinhas na língua no momento 1 e 15 segundos depois no momento 2, 3 vezes ao dia. Então, existe um produto da órgãos, chama Mental Q. O Mental Q é feito com frequência de cérebro e mais algumas outras frequências semelhantes. E nós estamos testando isso daí, já testamos e funcionou muito bem. E eu acho que nós poderíamos usar o Mental Q em caso de Alzheimer, sabe? Inclusive instalados. Exatamente. Nós não temos ainda uma experiência grande em casos mais profundos. Eu estou pegando um caso ou outro e estou começando a usar, mas o tempo mínimo de tratamento é 1 ano. Eu acho que a gente vai levar até mais do que isso, talvez 2 anos, de um tratamento de Mental Q em caso de Alzheimer. Estamos ainda no início da coisa, mas outras patologias graves do cérebro, a gente está conseguindo, assim, melhorar muito a pessoa. Eu recentemente tive uma criança, teve um parto extremamente traumático, entrou em anóxia grande, com profunda lesão cerebral, criança recém-nascida, não perdeu os movimentos do lado direito do corpo, não movimentava nada, e um declínio mental importante. Passou por uma série de exames e disseram que o caso era grave, com profunda lesão do cérebro. E eu introduzi o Mental Q para essa criança. Essa criança está tomando isso há pouco tempo, uns 4 ou 5 meses, parece-me. E a mãe mandou um vídeo para mim, que a criança mexendo o braço direito e a perna direita. Ótimo, que maravilha. E com expressões faciais que ela não tinha. Bom, foi tão emocionante que eu nem resisti, né? Foi uma emoção profundíssima. Com certeza. Maravilhosa. Com Então, certeza. o Mental Q, por exemplo, a gente poderia usá-lo em caso de Alzheimer. E nós estamos começando com isso agora. Eu acredito que nós vamos levar um bom tempo para ter uma noção ainda de como isso funciona. Mas em outras patologias mentais tem funcionado bem, epiléticos, etc. Olha, mesmo um cansaço mental muito grande, quem está estudando, quem vai prestar um vestibular, a gente está... Isso aí, a gente, quando começou a testar o produto, a gente testou também em pessoas que iam fazer provas, exames. É impressionante, o resultado é muito bom. Nossa. A minha pergunta, Dr. Kater, esse paciente que eu trato com problemas de esquizofrenia, eu coloquei ainda ômega 3 e o esqualene. Então, isso aí, o ômega, a gente já ia falar dele também, então vamos... Estou adivinhando tudo aqui, Não, minha bola de cristal está boa, hein? Você está ótimo, você está tomando Mental Q. O ômega 3 é outro produto que nós podemos usar, até como prevenção. Eu acho que todo mundo tem que tomar ômega já desde a infância, sabe? Eu já dou ômega para grávidas, para você ter uma ideia. E ainda assino embaixo, seu filho vai ser o primeiro aluno da classe. O DHA, por exemplo, tem o ômega 3 comum e o ômega 3 DHA, docosa hexaenóico, e o EPA, eicosa pentenoico. O DHA funciona basicamente no cérebro, tá? Na retina. Uhum. Então, se você usar óleo de peixe, ômega 3, você vai evitar doenças cardiovasculares, ou vai minimizar pelo menos, e também doenças ligadas ao cérebro, já que o DHA atua muito importante no cérebro, tá? Então, as grávidas, por exemplo, que a gente orienta, tomam DHA desde o começo da gravidez, e a criança nasce com um cérebro fantástico, uma inteligência acima do normal. Então, ou coma peixes de águas frias e profundas, e nós não temos isso aqui no Brasil, né? A não ser a sardinha portuguesa, por exemplo, que é gorda. Já o salmão que você come aqui é um falso salmão, ele é importado do Chile, é criado em cativeiro, ele não come plânctons. O salmão não fabrica ômega 3, ele come ômega 3 comendo as algas do fundo do mar. O que é criado em cativeiro não faz isso. E aquela cor que o salmão tem
é porque ele come camarõezinhos pequenos, a mesma cor do camarão. Ora, ninguém vai dar camarão para um peixe criado em cativeiro. Em cativeiro. Eles dão um corante artificial que dá aquela coisa. Então, você está comendo um peixe falso aqui. Então, a sardinha portuguesa tem mais ômega 3 do que o salmão que você come aqui. Mas eu acho melhor tomar em cápsulas mesmo de ômega 3. Você pode tomar o ômega 3 comum e também o DHA. Tem empresas aqui, a Nil, por exemplo, a Nil ela tem o DHA, excelente, tá? Ela tem o ômega Nil, que é o ômega comum, e tem o DHA. Pode ser adquirido na própria Nil, tá? Nós estamos com um pequeno problema na transmissão hoje, mas a Renata Salles Fornari pergunta o seguinte: por favor, uma pergunta ao querido Dr. Cáter. Minha avó, parte de mãe, faleceu de Alzheimer. Falece de Alzheimer? Sim. A pessoa que tem Alzheimer avançado dura em média 8 anos. E minha mãe, a mãe dela, tem 62 anos e quer fazer tudo o que é possível para prevenir. Certo. E ela pergunta, altas doses de ômega 3 poderia ajudar? Também poderia comentar se essa doença é do diabetes tipo 3? Ela está perguntando. E se deve cortar todo o açúcar? Deve. Açúcar ela deve cortar. Evita isso e diminui bem as massas, tá? Como a integral e pouco. Mas alguns fatores, como a gente já falou aqui de alguns, podem evitar, como ácido alfa-lipóico, acetil L-carnitina, ômegas, né? Você quer ver um alimento fantástico para prevenir Alzheimer? Café. Todo mundo fala mal do café, Não, né? o café é um ótimo alimento, gente. Mal como. O café inibe Alzheimer, retarda Alzheimer. A cafeína é importante para evitar Alzheimer. Mas você tem que tomar, sim, 3, 4, no máximo 5 xícaras por dia. Mais do que isso já não faz bem. Mas café sem açúcar, gente. Ótimo. Aliás, na minha época, eu trabalhei como jornalista na Globo Rural. E eu fiz uma vez uma matéria sobre os cafés duros, café mole, classificação de café. Exatamente. Fui numa fazenda de Minas, era um pouco mais que um adolescente, e aí comecei a experimentar os cafés, que é como vinho. Você experimenta o café, toma um pouco de água, cospe, outro café, água, cospe, para você ir apurando as papilas. Exatamente, exato. E aí, a partir daquele dia, eu falei, não, acabou o açúcar. Exato. Acabou o açúcar. Se você tomar café puro durante 15 dias, você não aguenta tomar com açúcar depois. Tranquilo. É isso? Às vezes as pessoas falam, de amargo chega a vida. Eu falei, não, de doce chega eu e a vida. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Agora, você falou no início uma coisa importante. Diga. Quais são, assim, caracteriza no cérebro humano a doença de Alzheimer? A presença de uma proteína gosmenta chamada beta-amiloide. A beta-amiloide, ela fica entre os neurônios, do lado de fora, e ela prejudica a comunicação dos neurônios entre si. Então, a presença das placas de beta-amiloide caracterizam a doença de Alzheimer. E dentro do neurônio, dentro da célula, tem aqueles emaranhados, novelos da proteína tau. Tá? Então, são as duas características que você pode dizer que caracterizam a doença de Alzheimer. Né? As placas de beta-amiloide. Só essas placas de beta-amiloide, elas são formadas a partir de uma proteína chamada proteína precursora de amiloide, PPA. O amiloide, ele é útil ao neurônio. Em pequenas quantidades, ele facilita a vida e o trabalho do neurônio. Medicina chinesa, né? Tudo tem que Exato. ter equilíbrio. Exato. Se tem hipo, Exato. faz mal. Se tem hiper, faz mal. Exatamente. Então, essa proteína beta-amiloide, ela é necessária ao funcionamento do neurônio, mas em pequeniníssimas quantidades. Por algum motivo, a enzima que metaboliza essa proteína precursora de amiloide, chama secretase, essa secretase há algum problema no funcionamento dela, do metabolismo dessa proteína, e começa a produzir uma forma anômala, em grande quantidade, da beta-amiloide. Aí ela começa a se acumular entre os neurônios, atrapalhando a comunicação dos mesmos. E como o neurônio começa a morrer, ele começa a produzir uma hiperfosforilação da proteína tau. A proteína tau, TAU, fica dentro do neurônio. Uma vez fosforilada, ela começa a se... O que é fosforilação? Reação com fósforo, com fosfato. Ela começa a se progredir dentro e começa a entupir os microtúbulos que ocorrem dentro do neurônio, por onde os nutrientes do neurônio circulam. Sim. Atrapalhando esses microtúbulos, começa a acumular esses novelos de proteína tal. Bom, o café, a cafeína, ela interfere nessa enzima produtora da beta-amiloide.
diminuindo a ação dela. Então, quando você toma café, você está produzindo, está interferindo na ação de uma enzima que atrapalha o metabolismo da proteína, né, prévia ao amiloide, diminuindo a formação de placa. Então, gente, café pode evitar um Alzheimer. Você quer ver uma outra substância na alimentação que também faz isso? Canela. 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 Canela, para quem tem, assim, tendência para resistência à insulina, deve se alimentar de canela. Canela em pó, põe com frutas, come lá todo dia, no café. Com banana? Com banana, mamão, quiser. Até no café você pode pôr. Por exemplo, eu tenho resistência à insulina, que minha família inteira é diabética, todos são. E eu tenho resistência à insulina. Eu como todos os dias canela em pó com uma saladinha de frutas de manhã, isso eu não deixo de fazer. E café também, 3, 4 xícaras ao dia a gente toma essas substâncias que eu já falei, para evitar que a gente tenha perda de memória. Recentemente, né? O doutor Naif Tadeu esteve aqui falando da importância de consumir banana quando ela mais madura, passando do ponto, quando ela começa a ficar com a casca preta, que tem algumas substâncias ali que teriam uma função anticancerígena. Sim. Minha pergunta é o seguinte, eu poderia fazer essa banana amassada mais madura com canela? Pode. Seria interessante? Pode, sem problema nenhum. Fantástico, você está evitando a formação de beta-amiloide. Quer dizer, então, veja quanto. Você quer ver outra coisa na alimentação comum que pode contribuir para diminuir o Alzheimer? Vinagre. Vinagre de maçã ou vinagre vermelho? Vinagre de maçã é melhor, mas qualquer vinagre faria isso, mas o de maçã é melhor. Você pode tomar 1 ou 2 colheres de sopa por dia de vinagre de maçã, ou com água, mistura em água e toma. Fantástico. O vinagre também evita a progressão da doença de Alzheimer, ou retarda o Alzheimer. Agora, desde que esteja instalado, realmente, aí a coisa está mais complicada. Pode atenuar, mas curar não vai. Bernardo Rodrigues, nós entramos no ar agora, que você estava com um problema na transmissão. Ele falou, olha, gostaria de saber do Dr. Cate sobre a curcuma na prevenção do Alzheimer. Nós já falamos sobre esse assunto. Eu peço para que você, depois que o programa estiver no ar, que hoje à tarde, mais no final do dia, estará disponível no canal do YouTube, você assista, que nós já falamos sobre este assunto. Eu também respondi a Renata Salles Fornari, peço mesmo também um pouco de paciência a todos, porque realmente foi um processo da fibra óptica aqui da região que deu um problema. Não foi problema nosso aqui da transmissão. Algum outro? O ômega 3 então é recomendado, se possível o DHA, o vinagre, as nozes. Exato. Quando a proteína beta-amiloide começa a ser produzida em quantidade maior, ela forma pequenas bolinhas chamadas oligômeros. Esses oligômeros vão ocupando espaço entre os neurônios. Uma forma de você evitar que esses oligômeros façam isso é o azeite de oliva. Que tomado em jejum, isso, azeite de oliva, uma colher ou 2 de sopa por dia de um bom azeite de oliva, você pode evitar uma aglomeração dos oligômeros. Porque o azeite tem uma substância chamada óleo cantal, que inibe a agregação desses oligômeros, que vão formar a placa beta-amiloide. Então está aí mais um alimento que ajuda a evitar o Alzheimer. Azeite de oliva, mas cuidado com o azeite que você compra. E aqui no Brasil, outro dia eu vi uma pesquisa do Procon, de 9, 10 estavam tudo adulterados. Tudo adulterado. Os azeites que você compra no mercado, escrito lá extra virgem, está tudo adulterado. É tudo misturado. Tem Agora, 15 a 20% de azeite só. Tem um restaurante grego no Bom Retiro, não sei se você conhece, o Acrópolis. Sim. Ele tem um azeite lá que ele é verde, que parece o verde do Palmeiras. Exatamente. Mas o preço é proibitivo. É que né? o bom azeite custa caro, gente. Você não adianta, você não vai conseguir pagar um bom azeite barato. O Chile está produzindo azeites excelentes. O preço é um pouco maior do que esses comuns que você paga, mas não é tão caro assim. E é um investimento que vale a pena. Tá? Procure alguns azeites chilenos que são bons. O processo da oxigenação, tipo o squalene, é indicado para evitar? Exato. O squalene é uma substância, é um óleo extraído do fígado do tubarão esqualo. O tubarão esqualo, ele vai a profundidades muito grandes, onde não tem oxigênio. Então, ele leva oxigênio no óleo do fígado. O fígado dele ocupa 1/3 do tamanho do peixe. E ali ele utiliza o oxigênio daquele óleo do fígado. Chama squalene, que vem do tubarão esqualo. Então, quando você toma o squalene, você está enviando oxigênio para as suas células.
Isso ajuda em tratamento de câncer, de Alzheimer e uma série de doenças. De Alzheimer, crônicas. inclusive. Inclusive, está oxigenando melhor. Bernardo Rodrigues pergunta se o vinagre balsâmico faz bem à saúde. Faz, pode comer o balsâmico. Qualquer vinagre é útil para a saúde. A gente devia usar mais vinagre do que o comum. Pode usar sim. A Renata de Salles Fornari falou que nós estamos voltando com a transmissão. Pegue o seu rojão aí, Renata, e acenda suas velas para que no aniversário da AltV tenhamos o chat aqui funcionando e as pessoas participarem pelo chat. A Nilton Pinheiro também comentou mais algum. Agora começam a aparecer todos os comentários que não estavam aparecendo. Agora, uma coisa também, Baldão, que eu queria falar sobre Alzheimer. Pessoas mais sujeitas a Alzheimer são pessoas bastante antissociais, pessoas que não têm amigos, que não têm vida social ativa. Então, uma forma de combater o Alzheimer, primeiro, estudar. Mantenha sua mente ativa. Aliás, me permite, além do estudo, né, o pessoal fala, faça palavra cruzada, jogue xadrez, jogue cartas. Isso ajuda. Isso ajuda? Ajuda, mas tem outra coisa importante que vamos falar já. Então, uma vida social, tenha amigos, saia, vai a festas, seja extrovertido, participe. Quem não tem amigos tem mais chance de ter Alzheimer. Tá? Então, a depressão, então, seria Exato. Tem muita gente que confunde depressão com Alzheimer. Às vezes eu pego pessoas de idade no consultório que a família traz lá, ele tem Alzheimer. É um cara deprimido. Se você der um antidepressivo e ele melhorar, não era Alzheimer, era depressão. Quadros de depressão profunda em idosos simulam Alzheimer. Assim como desidratação. Essa é uma informação importante. Essa é uma informação muito importante. Agora, a gente estava dizendo aqui, né? Estude. Quem estuda muito, quem está sempre o cérebro aprendendo, tem menos chance de ter Alzheimer. Tem casos relatados. Por isso que você estuda tanto. Vale muito. De pessoas cheias de placa de beta-amiloide no cérebro, que devia estar com Alzheimer e não está porque estuda. São professores, são pesquisadores. Estude uma língua na idade idosa. Eu mando muito paciente de 70 anos, 80. Vai estudar. Vai estudar japonês. Eu aprendi japonês quando fui para o Japão. Vai estudar, aprenda uma segunda língua. Estude. Quem estuda pode ter até placas no cérebro, bastante, e não deprime a memória. Não vira Alzheimer, mesmo com placa. Então, quanto mais ativo a tua mente, melhor. Agora, você quer ver uma coisa importante? Exercício físico é a melhor prevenção de Alzheimer. Não adianta só você estudar, se você não fizer exercício, não dá certo. Por quê? Isso já foi pesquisado, que quem mais faz exercício tem menos chance de desenvolver Alzheimer de degeneração cerebral. Achava-se até há pouco tempo que uma vez que o neurônio morre, ele não tem mais jeito, morreu, acabou. Hoje sabe-se que não é bem assim. Não é verdade. Não é verdade. Os neurônios se regeneram, tem células-tronco. O neurônio pode crescer, quanto maior o neurônio, melhor. Mais dendritos ele tem, mais interconexões ele tem. Mais sinapses, né? Sinapses. Então, o que faz com que o neurônio possa crescer novamente, se recuperar? Exercício físico. Olha que coisa espantosa. E eu acho que isso responde, inclusive, uma interessante pergunta do Bernardo Rodrigues, a quem eu agradeço. Ele fala assim, pode-se então dizer que o grande hormônio chamado citocina, chamado hormônio da sociabilidade, pode ajudar no processo de prevenção ou até mesmo tratamento? A oxitocina, né? Oxitocina. Isso, exato. Aí sim, citocina inflamatória. Então, é muito importante. O cérebro tem uma substância chamada BDNF, é do inglês Brain Derived Neurotrophic Factor, fator neurotrófico derivado do cérebro. Este fator, esta substância, estimula o crescimento de novos neurônios. E o que aumenta a produção do BDNF? Exercício físico. Por causa da adrenalina, Isso, pode fazer exercício que você está estimulando o crescimento de novos neurônios e aumentando o tamanho dos neurônios que você tem. Aumenta o volume do cérebro, porque no Alzheimer o cérebro diminui de tamanho. Ele perde massa. Perde massa. Então uma dieta, que eu diria, o que o pessoal chama da paleolítica, aí, de uma dieta de proteína, seria indicada inclusive para manutenção? Até pode. O cérebro precisa também de um pouco de carboidrato complexo, claro. Não, a paleolítica é mais carne. Mas né? a paleolítica ele come mais carne, raízes, ele come frutos, folhas, né? Dieta do troglodita, né? O troglodita matava bicho para comer. Isso... A dieta com carne que o troglodita tinha, deu ao troglodita força, coragem e ousadia para conquistar a terra. Se não tivesse comido carne, eles não teriam sobrevivido.
A carne dá ainda força para o ser humano, dá coragem, dá valentia, né? É isso. A Nilton Pinheiro está escrevendo aqui: aprendi nas pesquisas que a Anvisa permite que sejam chamados de azeite de oliva apenas com 20% do próprio, sendo o restante mistura de outros óleos. Exato, concordo, é isso aí mesmo. Você vai encontrar 80% de óleo de soja na maioria desses óleos chamados tipo extra virgem, 20% apenas de azeite. E ela pergunta assim: é certo escolher azeites com até 3 meses de fabricação? O comércio parece fazer apologia do quanto mais velho, melhor, como se fosse vinho. Não. O azeite, quanto mais velho, mais rançoso ele fica. Tanto que, por que não estraga o azeite que está no supermercado, na prateleira? Ele é parcialmente, inclusive, hidrogenizado, o que gera gordura trans, que agride o cérebro, produzindo também degeneração cerebral e outras doenças. Então, cuidado, para você comprar um azeite bom, você vai pagar caro, mas é um investimento que compensa. Dr. Cáter, tem muitas perguntas aqui, agora que a gente começou a transmissão aqui, de muitas perguntas ao mesmo tempo aqui. Caminhada leve pode ser considerado exercício nesse caso ou precisa ser algo mais intenso? Acho que para a pessoa mais idosa não dá para... Né? Tá ótimo, se você caminhar, os exercícios que eu falei agora há pouco são aeróbicos. A musculação ajuda, mas ajuda menos. Exercício aeróbico facilita a produção do BDNF. Então, caminhar... 20 minutos. Até mais, 30, 40 minutos por dia, ou 3, 4 vezes por semana, você já está fazendo exercício que ajuda a recuperar o cérebro, a manter o cérebro funcionante. A gente não tratou desse assunto, mas a Val Spaca não deixou passar. Eu não queria falar, a gente tratou um pouco da conversa antes, mas a Val Spaca não deixou. Dr. Cáter poderia falar sobre os efeitos do flúor na calcificação da pineal? Sim, tanto flúor, cloro, essas bobagens que põe na água que a gente bebe e toma banho, podem... O flúor, ele leva à petrificação da pineal. Você vê que a pineal fabrica melatonina a partir da serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Na pineal ela vira a melatonina, que é o hormônio que faz você dormir bem, desde que esteja tudo escuro, completamente escuro no quarto. Você vê que idoso tem insônia, idoso dorme pouco, dorme mal, porque a pineal dele já está calcificada e já não produz melatonina de forma adequada. Então, a gente aconselha, inclusive, aos idosos que tomem melatonina. Pode comprar. A produção, a fabricação de melatonina no Brasil não existe, não tem. Parece que não há muito interesse, sei lá se da Anvisa ou das indústrias. O que é quase a mesma coisa. Mas você pode comprar melatonina aqui, existem empresas que importam melatonina. Agora, quem vai para o exterior, se você for para o exterior, você acha melatonina em supermercado, gente. É um produto natural. Então, se você tomar lá 3 miligramas, 6 miligramas, conheço gente que toma até 9 miligramas por noite, você dorme melhor, mas tem que estar completamente escuro o quarto. Então, quem tem calcificação de pineal, e o flúor pode contribuir com isso. O Brasil é um dos poucos países que ainda fluoretam a água. Eu não sei por que ninguém faz nada para evitar isso. Não há razão nenhuma para pôr flúor na água. O flúor da água não evita problema dentário, é local, tá? E o flúor deteriora a energia, a qualidade da saúde da gente. Então, para que botar flúor na água? O senhor é totalmente contra o flúor. É evidente, é uma só grande posso polêmica, né? Só posso ser, não tem motivo nenhum para pôr flúor na água, a não ser envenenar o povo, sabe? Está aí, as autoridades, permitindo o flúor na água, estão envenenando o povo. E não há motivo nenhum de saúde para dizer que ele faz bem para alguma coisa na água, nada. Nada. É só interesse outros, né? É que eles não sabem onde jogar o flúor da indústria. Ele é altamente tóxico, então joga na água. A gente podia sugerir, né, algum lugar para... Deveria haver um movimento do pessoal da área de saúde, tanto médicos quanto dentistas, que sabem que o flúor da água não adianta nada para a boca, e sim é local, tóxico. Podiam fazer um movimento para evitar a fluoretação da água. Não tem motivo nenhum. Bernardo Rodrigues fala: a doutora Mary Neil Portman ficou conhecida por retardar efeitos de Alzheimer do marido com triglicérides de cadeia média do coco. Sim, excelente. Como acontece essa O manutenção? coco é o terceiro melhor alimento do mundo, gente. Eu falo, leite materno é o primeiro alimento do mundo. O ovo
eu já cansei de falar aqui, é o segundo melhor alimento do mundo. O terceiro é o coco. As gorduras do coco são triglicéridos de cadeia média, protegem o cérebro é gordura. Tá? E gordura rança muito fácil, estraga fácil. Esses triglicéridos retardam esse processo, gente. Protege sim, pode comer coco, ó. Coco ralado, essa minha saladinha de frutas de manhã tem coco ralado em cima, tem canela, tem tudo isso. Tem glutamina, tem colágeno, tem o colágeno Q da Quantum Bio que eu coloco junto. Sabe? Isso aí. Você toma o colágeno, o pó em cima? Em cima com as frutas, exatamente. Tá? E ainda às vezes põe um pouco de sun protein também no meio. Isso aí é extremamente saudável. Então, a água do coco, mas não a de caixinha industrializada, natural, contribui para melhorar. O coco ralado contribui. Uma dica interessante, se você mulher, por exemplo, que tem candidíase vaginal de repetição, você vai no ginecologista, ele te dá uma pomadinha, você melhora. No mês seguinte você está de novo com cândida, no outro mês a mesma coisa. Você quer evitar isso? Água de coco natural ou o coco ralado. Você não tem mais cândida. Tá? Então, está aí uma das vantagens do uso do coco. O óleo de coco. O óleo de coco é excelente para você fritar. Se quer fritar alguma coisa, usa óleo de coco ou banha de porco, muito mais saudável do que usar esses óleos de soja, canola, amendoim, milho. Isso tudo entope suas artérias, eles oxidam quando aquecidos. Já o óleo de coco e a banha não oxidam. Nem a banha, nem o... Nada. A banha de porco, inclusive. Né? Inclusive, na minha casa a gente cozinha com banha de porco. E o que mais me chama a atenção, eu tenho ouvido no carro, no rádio, na TV, ainda se continua falando e fazendo campanha para se baixar o colesterol, doutor Cáter. Eu não aguento mais isso. Baldão, a gente já cansou de falar aqui, o colesterol não é o bandido, ele é um biomarcador. Quando ele aumenta, nós temos que perguntar por quê. O que o corpo quer dizer com colesterol alto? Primeiro, existe uma forma genética, o fígado fabrica entre 80% e 90% do colesterol, tá? Cerca de 10 a 20% vem da alimentação, mas o colesterol não é gordura, já cansei de falar isso aqui. Tá? Ele é um esteroide, na verdade. Ele é um lipídio, né? Um lipídio, as gorduras são lipídios, os esteroides também são lipídios, mas gordura não é esteroide. Então, comer gordura não aumenta colesterol. Hoje, de manhã, eu atendi uma paciente que a endocrinologista dela disse que para não comer mais do que um ovo por semana que aumentava o colesterol. Eu falei, olha, faça um favorzinho, peça para a colega se ela conhece algum trabalho científico mostrando que ovo aumenta colesterol. Eu gostaria de ler, porque até hoje eu não achei nenhum. Não, e a outra, as pesquisas todas que falam que a maioria metade das pessoas que morrem de AVC tem um colesterol baixo. Exato, não é ele que causa infarto, é a inflamação do endotélio que causa isso. E mesmo no cérebro, se você inflamar o endotélio, certas demências, principalmente vasculares, são causadas por inflamação de artéria. Faça um ultrassom de artéria do pescoço uma vez por ano, carótida e vertebral. Vê se não está entupindo, prejudicando a circulação de sangue para o cérebro, senão você vai ter uma demência vascular no futuro. Maravilhoso, doutor Cáter, Bernardo Rodrigues fala. Você não imagina o aperto que ele passa na minha faculdade de nutrição. Alguns professores desatualizados falando mal de gorduras como a de coco, por exemplo. Uma pergunta importante, a última, doutor Cáter, porque nós estamos estourando o nosso horário. Quem pergunta é a Renata Salles Fornari. Muito obrigado pela sua participação, Renata. Seja sempre bem-vinda. Acredito que tenha falado sobre a relação glúten-cérebro. O glúten não é bom para ninguém, né? A gente sabe todo mundo é alérgico ao glúten? Não, nem todo mundo. Essa história do glúten está um pouquinho exagerada também. Quem é celíaco, já nasce do celíaco, não pode mesmo nem passar perto de glúten. O glúten hoje, o trigo, etc., hoje tem muito mais glúten que o trigo do passado, por experiências assim, genéticas, para que o trigo fosse de melhor qualidade, durasse mais, só que aumentou drasticamente o glúten. O glúten ele é composto de proteínas que são mal digeridas no organismo e pode lesar as vilosidades intestinais, prejudicando ou permitindo a passagem de substâncias estranhas para o sangue, estimulando o sistema imunológico, criando problemas gravíssimos, né, de doenças autoimunes. Mas nem todo mundo é tão sensível ao glúten.
Tem gente que pode comer glúten e não sente nada, Paulo. Mas de uma maneira geral, o glúten deve ser evitado, sobretudo. Se puder evitar, melhor. Agora, se você come glúten e não sente nada, tua saúde é boa, você não tem problema nenhum, se de vez em quando você quer comer o seu pãozinho, quer comer aí uma aveia, quer comer uma cevada, se você fizer isso de vez em quando, não vai fazer mal, não. Uma vez por semana, pelo menos. Pode. Há um exagerozinho em cima do glúten. Ele não é maravilhoso para a saúde, mas não precisamos ser tão exagerados. Vamos banir o glúten da humanidade. Acho um pouco de exagero. Muita gente que não come essas substâncias que têm glúten estão com carências de fibras e carências de minerais. Eu já vi isso. Então precisa ter um pouco de cuidado nisso. Vamos ter bom senso, né? Eu fiquei triste comigo. Eu fiz um teste com a Auramita, ele estava fazendo comigo assim mesmo e tal. E aí eu falei, não, tem que fazer com a urina, né? Até o Yoshida me ensinou e tal. Exatamente. E eu tenho intolerância ao glúten. Eu gosto de uma pizza, viu, doutor? Você tem uma pizzaria que faça pizza sem glúten. Tem já. Tem? Já existe isso? Parece que já tem em São Paulo. Eu não sei, eu já ouvi falar alguma coisa que tem. Mas deve-se evitar glúten, então, para tratamentos, inclusive, psíquicos. Agora, se você não tem manifestações importantes quando come glúten, quiser uma vez, cada 15 dias comer uma pizza ao fim de semana, e você não sente nada, coma. Eu não vejo motivo para você não comer. Quais são os principais sintomas alérgicos ao glúten, por exemplo? Quem come glúten, por exemplo, pode ter distúrbios digestivos. Você pode ter diarreia, pode ter cólica, excesso de gases, desenvolvimento de doenças autoimunes, alergias. Tá? Tudo isso ele pode causar. Agora, você não tem nada disso. De vez em quando você quer comer um glúten, coma. Eu não vejo problema nenhum. São 15 horas e 1 minuto, já estouramos nosso tempo, inclusive o Marcelo e o Iago Matsumoto já vieram aqui colocar a gente para fora do estúdio aqui, que precisam liberar. Doutor Cáter, as pessoas, como sempre, o seu programa é sempre campeão de audiência aqui, tenho certeza que muitas pessoas também vão assistir no canal do YouTube, eu vou subir ainda hoje. Quiser entrar em contato, as pessoas entram em contato comigo, eu passo o seu e-mail, jrcater@hotmail, até decorei. Pode passar, tudo bem. Eu peço desculpa às vezes por demorar para responder, porque a quantidade de e-mails que eu recebo é muito maior do que o tempo que eu tenho para responder. É impressionante a quantidade que chega, eu não dou conta. Então, as pessoas que não receberam resposta, me perdoem, aguarde um pouco, ainda chega, esse ano. Uma hora chega. Sim, claro. Até o final. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram. Peço desculpas, no começo a gente teve problemas com a transmissão, mas aqui depois a gente retomou, porque é um problema da transmissão, não é um problema daqui da UTV. Eu agradeço a todos, peço que acompanhem sempre os salutos toda segunda-feira, 14 horas, sempre trazendo medicina tradicional chinesa, acupuntura, trazendo entrevistados falando de medicina quântica, de muitos assuntos importantes e atuais da atual medicina. A gente fala da medicina tradicional e da medicina presente, medicina atual e do futuro, que é a quântica e a biorressonância. Eu vou ter o grato prazer de ver o Dr. Cáter sábado e domingo, vou ter aula com ele o dia todo. Ele será o professor do nosso curso de pós-graduação de biorressonância e terapia ortobiomolecular. Será um grande prazer. O último conselho, não fume, o cigarro causa Alzheimer. Isso é muito importante. Se você tem Alzheimer na família, existe um gene chamado ApoE4 que predispõe ao Alzheimer. Se você tem mais de uma pessoa da família que tem Alzheimer, pesquise se você tem esse gene, ApoE4. Ele predispõe ao Alzheimer. Não obrigatoriamente, você pode ter o gene e não ter Alzheimer. E tem gente que tem Alzheimer e não tem o gene, mas quem tem, ele é altamente predisposto. Agora, o cigarro é um grande causador de Alzheimer. Coma frutas escuras, vermelhas. Isso ajuda a evitar Alzheimer. Morango, romã, mirtilo, amora, tudo isso ajuda a combater o Alzheimer. E não fume. O cigarro é o maior causador de Alzheimer. Muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Cáter, obrigado a todos os internautas que participaram com perguntas. Estou subindo esse vídeo para o próximo no YouTube. E aguardo vocês aí na próxima semana, segunda-feira, 14 horas, ao vivo aqui cada dia. Cada segunda, sempre um novo tema, sempre um novo assunto bastante interessante para a realização, a qualidade de vida e bem-estar de todos. Venha sempre conosco, é sempre um prazer. Boa semana a todos e até segunda.